mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Reflexões de fé com o pastor Eduardo Silva. Certa vez, depois de trabalhar muito durante o ano todo, um homem temente a Deus conseguiu, enfim, tirar um mês de férias. Ele decidiu que pegaria um avião e viajaria para um continente bem distante. Durante a viagem, quando seu avião sobrevoava o Oceano Índico, o pior aconteceu. Um dos motores da aeronave teve uma pane e o piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado em alto mar. Quase todas as pessoas daquele voo morreram. Mas o homem cristão conseguiu se agarrar a um objeto que permitiu que ele não se afogasse. Ele ficou boiando por dias, até que avistou uma ilha deserta. Feliz com aquele milagre, o homem nadou até a praia. E mesmo cansado, com fome e sede, agradeceu a Deus por aquele livramento de morte. Na ilha, ele se alimentou de peixes, frutas e ervas. E já mais forte, mais vigoroso, ele derrubou alguns coqueiros e, com muito esforço, conseguiu construir uma cabana. A cabana não era necessariamente uma casa, mas servia muito bem para protegê-lo do frio da noite e das constantes chuvas que caíam naquela região. E mais uma vez, aquele homem se sentiu grato pela misericórdia de Deus com a sua vida. E na mesma noite, preparou um jantar de ação de graças ao Senhor. E também, a partir daquele momento, ele estaria protegido, inclusive de animais selvagens, que poderiam viver naquela ilha. E o tempo foi passando, aquele homem, muito feliz com Deus pelas realizações diárias. Estava ali tão feliz naquela ilha. E um certo dia, aquele homem foi ao mar para pescar suas próximas refeições. E o resultado não poderia ter sido melhor. O almoço e o jantar daquele dia estavam garantidos. E mais uma vez aquele homem dobrou os joelhos e agradeceu a Deus. Porém, voltando para a cabana, observou uma grande fumaça chegando aos céus. Daquela direção, ele começou a ficar preocupado e começou a correr em direção à cabana. Quando chegou lá, qual foi a sua surpresa? A cabana havia sido destruída por um incêndio inexplicável. A cabana foi totalmente queimada e a fumaça do incêndio podia ser vista de muito longe. Aquele homem ficou muito triste. Ele se sentou sem forças na areia e começou a chorar. E ficou dias em silêncio, com um semblante triste, frustrado, decepcionado. E no terceiro dia, ele, inconformado com Deus, começou a falar: meu Deus, como o Senhor pôde permitir que isso acontecesse? O Senhor sabe como foi difícil construir essa cabana e como ela era importante para me abrigar. O Senhor viu o trabalhão que eu tive. Mas, mesmo assim, o Senhor deixou que ela se queimasse. O Senhor não tem compaixão de mim? E mal tinha acabado de se lamentar, aquele homem sentiu uma mão tocar em seu ombro. Ele se assustou e ouviu uma voz dizendo: Senhor, Senhor, vamos! E assustado, imediatamente se virou para ver quem havia falado com ele. E ficou surpreso ao ver que era o marinheiro fardado que lhe disse: Vamos, Senhor, viemos te buscar. Mas aquele homem respondeu: Me buscar? Como assim? Como isso pode ter acontecido? Como souberam que eu estava perdido aqui nesta ilha? E o marinheiro respondeu: Ora, a nossa tripulação viu os sinais de fumaça que o senhor fez pedindo socorro.
O nosso capitão então ordenou que o navio parasse e que eu viesse te buscar com aquele bote que está ali na praia. Vamos! E aquele homem que estava há dias inconformado com Deus, desiludido por ver sua cabana destruída por aquele incêndio, acabou compreendendo por que Deus permitiu. O Senhor Deus, Ele pensa acima dos nossos pensamentos. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O nosso Deus não pensa como nós pensamos e não vê as coisas como nós vemos. Deus vê além. Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe todas as coisas e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que está registrado lá em Romanos 12, versículo 2. Mas mesmo a vontade do Senhor sendo boa, perfeita e agradável, muitas vezes não é compreendida. Muitas vezes não é aceita. Mas o mais importante é confiar na vontade do Senhor. Mas por que acontecem as perdas, as adversidades, as aflições? Em Romanos 8, versículo 28, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez o que está acontecendo agora em sua vida está difícil de aceitar ou de compreender. Mas ore ao Senhor e diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. E você verá o que Deus vai fazer. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e Ele o fará. Aquele homem, temente a Deus, achou que foi uma grande perda o incêndio daquela cabana. Mas Deus permitiu aquele incêndio para que ele fosse localizado e saísse daquela ilha deserta. Deus sabe todas as coisas.